Nossa palavra de hoje é comunicação e limites. Falar, ouvir e se posicionar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu vou repetir Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Você crê nisso? Amém? Também creio. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo, nesta hora, nos edifique. Não só nós que aqui estamos, mas também irmãos e irmãs que estarão ouvindo posteriormente através das redes sociais. Em nome de Jesus. Que tua graça alcance cada coração e a cada família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que é comunicação? Já que o nosso tema é comunicação e limites. Falar, ouvir e se posicionar. Essa é a ideia da nossa palavra de hoje, do nosso tema de hoje. Mas eu queria primeiro definir o que é comunicação. E aí eu vou buscar esse conceito de comunicação, e é o ato de uma pessoa relatar a outra as suas ideias, sentimentos, crenças, sugestões ou ordens. É a transmissão ou a recepção verbal ou não verbal de uma informação a outra pessoa, de forma que você entenda e seja entendido. Isso é comunicação. Toda família se comunica, mas nem toda comunicação constrói. Essa também é uma das ideias que nós pensamos para esta noite. Existe casos onde as palavras acolhem. No entanto, existem casas que não acolhem, que geram conflito. Existe escuta a respeito, mesmo nos conflitos, mas existe outras casas onde as palavras ferem, o silêncio castiga, os gritos dominam e os limites desaparecem. Comunicação não é apenas falar. E quando como falamos, quando falamos e o que nossas palavras deixam no outro. E aí, eu acabei de ler o texto de Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, e é interessante quando o apóstolo Paulo ele escreve aos cristãos de Éfeso, ele fala sobre o pecado e o efeito devastador do pecado na vida da pessoa. E ele diz o seguinte: vocês que não eram cristãos e agora são convertidos, ele orienta as pessoas a trilharem o caminho da santificação. O texto, num todo, desde o capítulo 4, versículo 17 até o 32 do capítulo 4, é sempre a orientação do apóstolo Paulo sobre como viver uma nova vida em santificação. Mas ele chega ali naqueles versículos finais do capítulo e ele diz assim: olha, o que vocês devem abandonar e o que vocês devem fazer é andar em novidade de vida. E ele vai falar o seguinte: quem era ladrão e é convertido deve trabalhar e não furte mais. Ele fala assim: os mentirosos devem falar a verdade, os irados devem conter a sua ira e não transformá-las em pecados, mas devem resolver os seus problemas, as suas dificuldades, antes do dia acabar. Não deixe passar para amanhã. Ele vai dando várias orientações, ele disse: olha, se você comunica com gritaria, com blasfêmias, com ressentimentos, com mágoas, você deve abandonar tudo isso. E aí ele chega a uma conclusão: não entristeça o Espírito que habita na sua vida. Quando você faz tudo isso, você continua fazendo tudo isso,
o Espírito Santo habita em você, você entristece o Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas nós queremos nos deter no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E aí você fica pensando, o que é palavra torpe? Eu fui examinar, encontrei um comentarista nesse texto que chama William Barclay, eu gosto muito do William Barclay, e ele faz uma análise dessa palavra, e essa palavra vem da palavra grega, e foi escrito em grego no Novo Testamento. A palavra sarpros, que quer dizer podre, estragado ou decadente. Originalmente era usado para se referir a frutas, peixes ou vegetais em decomposição. Tudo que fede apodrecido é palavra torpe. Esta palavra, essa expressão, o apóstolo Paulo usa aqui em Efésios capítulo 4, 29. Então não saia nenhuma palavra torpe, ele está dizendo, é uma forma de você se comunicar, uma comunicação que edifique e que faça diferença na vida das pessoas. No entanto, se nós passarmos também na nossa história da comunicação, não tão contemporânea, mas aí pelas décadas de 70, dos anos 1980, 1970, até o final da década de 1980, tinha um comunicador chamado Abelardo Barbosa, não sei se já ouviram falar desse comunicador, mas o nome dele, na verdade, ele era conhecido como Chacrinha, e o Chacrinha tinha um bordão icônico no seu programa, eu não sou dessa época não, tá gente? Vocês que são, tá? O Chacrinha, ele tinha dizer o seguinte, quem não se comunica, se trumbica. Trumbicar é tropeçar, e ele usava isso no seu programa o tempo inteiro, e ele usava essa frase para alertar aqueles que chegavam ali para expressar as suas ideias claras e assertivas e acabavam prejudicando pelo nervosismo as suas oportunidades. Bom, eu vou usar isso também, essa expressão do velho guerreiro, antiga. Talvez as gerações mais novas nunca ouviram falar, mas existia um comunicador chamado Chacrinha. E quando eu olho para esse tipo de comunicação, eu fico pensando se ele não estava com a razão de que na família, quem não se comunica direito se trumbica, tropeça, pode se machucar, pode machucar os seus relacionamentos, o seu relacionamento familiar. Palavras constroem ou destroem ambientes. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras não são pequenas. Dentro de uma casa, palavras geram identidade, segurança, medo, culpa, acolhimento ou distanciamento. Tem gente que ainda carrega frases que ouviu dentro de casa há mais de 30 ou 40 anos. E carrega aquela frase que ouviu de seus pais ou dos seus avós. Esse menino não vai dar em nada, essa menina não serve para nada, essa menina é uma preguiçosa. Palavras machucam e marcam. Mas algumas casas permanecem em silêncio, quando não há palavras a dizer, não há o que dizer, ou não sabem o que dizer, porque as palavras que existiam ali machucavam demais as pessoas. Comunicação saudável, meus irmãos e minhas irmãs, exige escuta. Tiago 1,19 diz, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É interessante como Tiago parece que sabia dos nossos relacionamentos nos dias de hoje. Hoje existem famílias rápidas para responder e são muito lentas para ouvir com atenção os sentimentos do que as pessoas querem dizer. E sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 18:3? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e
passa vergonha. Palavra de Deus, eu não estou colocando nada aqui. É a palavra do Senhor. São pessoas rápidas para reagir, lentas para compreender. Muitas vezes as pessoas não querem escutar, querem apenas defender o seu ponto de vista e querem acusar. Agora, ouvir é uma forma de amor. Escutar alguém de verdade comunica que você se importa. Eu quero compreender você. Eu quero saber da sua dor. Eu não quero ignorar a sua dor, os seus sentimentos. Eclesiastes, capítulo 5, dá-nos umas pistas quando o Senhor fala, através de Salomão: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício tolos. Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar alguma palavra. Sejam poucas as tuas palavras. É que ele está se referindo a votos, mas também está se referindo à comunicação, verbal ou não verbal. É importante ouvir. Se você precisa ouvir Deus, você precisa ouvir o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu pai, sua mãe. Precisa ouvir com atenção, porque aquela comunicação pode haver uma troca de sentimentos. E você pode estar marcando alguém negativa ou positivamente o resto da vida. Nem toda conversa gera conexão, mas toda escuta verdadeira aproxima as pessoas. E quando falamos de comunicação, também nós falamos de limites, já que o nosso tema tem a ver com comunicação e reação. Limites. Devemos dar limites à nossa família, devemos dar limite aos nossos filhos. Nós vivemos um período agora da história que os pais é que têm que obedecer aos filhos. Muitos filhos viraram ditadores dentro das suas casas. Não há respeito, não há conexão de carinho. Estão isolados em algum canto, talvez por falta de comunicação. Limites também são demonstração de amor. Em Hebreus 12, 11, diz o seguinte: nenhuma disciplina parece agradável no momento. Limites são disciplinas. Damos limite para as crianças. Se não dermos limite para as crianças, elas vão crescer adultos que não sabem fazer escolhas e vão fazer os pais chorarem no futuro. Vivemos uma geração onde muitos confundem amor com permissividade e limites com rejeição. Aliás, o tempo que nós vivemos nesses dias, essa confusão tem se estabelecido até nos meios de comunicação. Deus estabelece limites porque Ele ama. Casas sem limites vivem em desordem emocional. Casas sem limites vivem sem direção, sem segurança. Limites saudáveis ensinam respeito. Limites saudáveis protegem relacionamentos. Limites saudáveis organizam a convivências. Limites saudáveis geram segurança emocional. A criança precisa saber que ela tem limites. Limite não é controle abusivo. Aliás, é uma expressão que já temos ouvido muito nos últimos dias. Quando os pais dão limites aos filhos, até com hora para usar celular e computador, já alguns acusam esses pais estão sendo abusivos. Limite é direção com amor. A Bíblia conta a história de muitas pessoas, mas algumas me chamam a atenção e, sobretudo, a história de Davi. Foi um homem diferente, um rei, mas na sua vida familiar teve alguns problemas, alguns tropeços, Davi. Por exemplo, seu filho Amon violentou a própria meia-irmã e desprezou como uma prostituta a própria filha de Davi. O que Davi fez? Nenhuma observação, nenhuma punição, nada. Nem a Bíblia não conta que ele acolheu a filha ou que ele tenha disciplinado o filho. Mas Absalão planejou a morte de Aminon durante 2 anos
E numa festa, ele matou o irmão para se vingar da violência contra a própria irmã. O que Davi fez? Nunca chamou Absalão para conversar sobre isso. Passaram-se os anos e ele fugiu da presença de Davi, ele retorna e nada, nenhuma conversa. Isso é lamentável. Eu não estou colocando nada que não está na Bíblia, gente. Essas histórias estão na Bíblia. A Bíblia não esconde esse caos familiar de Davi. E quando Absalão retorna, ele se insurge contra o próprio pai. Ele quer matar Davi para ele tomar o reino. E ele faz diversas promessas e uma vasta campanha política contra o pai dele. Mais tarde, depois que Absalão morreu, já Davi era bem idoso, e aí um dos seus filhos, e a Bíblia diz, era Adonias. O seu pai nunca lhe chamou a atenção. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Diz a Bíblia sobre a história de Adonias. E ele conseguiu 50 homens para ir na frente dele, anunciando que ele era o rei, e o pai dele ainda estava vivo, e ele já queria assumir o reino. Famílias fortes não são famílias sem regras, são famílias com direção. Comunicação doente cria distanciamento. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Muitas casas não endureceram por falta de amor, mas por falta de maturidade na forma de comunicar. Ironia constante, agressividade, silêncio punitivo, explosões emocionais, palavras duras, tudo isso vai criando distanciamento entre as pessoas. Às vezes o problema não é conflito, é a forma como ele é conduzido. Nós não podemos impedir que os problemas entrem na nossa casa, mas a forma como vamos administrar tem tudo a ver para uma família cristã. Buscar na palavra de Deus e buscar a direção do Senhor. Jesus também ele comunicava, e a Bíblia conta a sua história, e lá em João 1,14 diz que a sua comunicação era cheia de graça e de verdade. Como ele comunicou o amor de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus acolhia, mas também corrigia. Ele amava, mas também se posicionava. Família saudável aprende esse equilíbrio, verdade sem agressividade. Para a mulher adúltera, lá em João capítulo 5, quando as pessoas pensavam em que essa mulher deveria ser punida, e essa mulher deveria ser apedrejada e condenada, e, no entanto, Jesus a perdoa. E depois que eles vão embora, Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Ela disse, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Mas Jesus está acolhendo aquela mulher num momento difícil da sua vida, mas ele não está sendo conivente com o seu pecado, ele só diz para aquela mulher, vai e não peques mais. É amor sem permissividade. Eu quero que você agora reflita comigo, pense comigo, feche seus olhos agora aí sentados, homens, mulheres, jovens, adultos, sobre a família. Como as pessoas se sentem de conversar com você na sua casa? Elas se sentem acolhidas, diminuídas, pressionadas, compreendidas? Os limites da sua casa, existem limites? Ou cada um faz o que quer? Pense sobre isso. É você e Deus que está tendo que resolver as pendências ou não pendências. Agora abre seus olhos. Olhe para cá, para esse momento. Eu quero dizer para você que comunicação saudável não acontece naturalmente. Ela é construída na escuta, no respeito, na maturidade e nos limites saudáveis. O jeito como você fala está moldando o ambiente da sua casa. Palavras podem criar pontes,
ou palavras podem levantar muros entre as pessoas. Os limites podem até parecer difíceis no começo, mas muitas vezes são eles que protegem aquilo que nós mais amamos, a nossa família. Porque famílias saudáveis, elas não são encontradas. Elas não nascem feitas. Famílias saudáveis, elas são construídas. Agora eu fico pensando, como está a sua comunicação? Você tem usado peixe podre, vegetal podre, palavras torpes na sua comunicação? Quando a gente fala assim, você pensa novamente em palavrões. Mas não se trata de palavrões. É muito mais que isso. Se trata de afeto, não afeto. Como você se comunica, como você impõe limites. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a minha família. Que todos nós estejamos dispostos a construir como o Senhor deseja. Amém?